Olá, eu sou Márcia Pugliese, numeróloga. Estou aqui na Rádio Web Paranormal.plus, nesse projeto maravilhoso com o programa Sabedoria dos Números, a numerologia. E como sempre, eu peço a sua permissão para entrar na sua casa, no seu carro, no seu trabalho e com todo respeito e com todo carinho falar juntinho de você. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, da numerologia, dos números, das letras em relação à nossa saúde. Sim, porque tudo no planeta é vibração, é frequência e não deixamos de também ter uma frequência, uma energia em relação ao nosso nome, ao nosso sobrenome e as letras que compõem tudo isso. E também em relação ao dia, mês e ano que nascemos. Tudo são características, tudo são traduções da nossa vida, do nosso caminhar na vida, da nossa alma, da nossa essência. Então, muitas pessoas me procuram, a grande maioria é pelo aspecto financeiro, pelo aspecto profissional, sentimental, mas eu percebo uma demanda maior atualmente em relação à saúde. Isso mesmo, as pessoas estão um pouco mais preocupadas com a saúde física, com a saúde emocional, com a saúde mental, etérica e espiritual. Afinal de contas, nós somos um todo, nós somos uma grande colcha de retalhos com várias informações. E existem tendências, né? Eu sempre falo que o estudo numerológico, o mapa numerológico, ele mostra as tendências daquilo que nós temos, daquilo que nós somos e daquilo que nós vamos caminhar. Não são sentenças. Então, se alguém falar que vai mudar a sua vida, isso é mentira. Ninguém muda a vida de ninguém. Nós podemos sim trazer as informações necessárias para que você utilize as ferramentas corretas para alterar circunstâncias da sua vida. Mas é só você, exclusivamente você, com as suas atitudes, com a sua energia, que pode mudar a sua própria vida. Nós apenas sinalizamos, orientamos, como terapeutas e estudiosos que somos. Então, nós vamos falar hoje como que a gente consegue identificar algumas situações, alguns probleminhas de saúde em relação à numerologia. Não é para assustar ninguém, mas existem as tendências. Então, presta atenção, você que tem muito a letra a letra J, a letra S no seu nome, ou se você começa o seu primeiro nome com essas letras. Por exemplo, o A, Adriana, o J, José, João, o S, Sandra, Selma e assim consecutivamente. Vocês têm uma força de proatividade, de impulso muito grande, muito positivo, né? Mas no negativo, aliás, vamos já definir aqui. Eu sempre vou falar os aspectos positivos dessas forças, dessas características e os aspectos negativos. Essa energia, ela vai mostrar o quê? Que as pessoas são proativas. Elas têm um ímpeto, elas têm uma determinação, elas arregaçam as mangas e vão à luta. Mas no negativo se tornam pessoas altamente ansiosas, pessoas altamente irritadiças, né? Pessoas que têm uma irritação muito natural, uma agressividade no negativo, e são pessoas que têm uma tendência muito grande a ter a pressão arterial aumentada. Todas as pessoas que usam o negativo dessa energia do 1, da letra A, J e S, elas têm uma tendência a ter pressão alta. A gente sabe hoje, por definição, né, das instituições de saúde, o normal é que a pessoa tenha uma pressão arterial 12/8. Mas, infelizmente, quando essas pessoas não se conscientizam, usam o lado negativo de tudo isso, as pessoas tendem a ter uma pressão arterial maior e que não é saudável,
né? A gente sabe que uma pressão alta pode comprometer os rins, pode comprometer com o AVC, com a circulação, um infarto do miocárdio, enfim. Então, tudo isso precisa ser rapidamente analisado, identificado para que possa ser alterado, mudado. Porque, afinal de contas, nós nascemos com o dever e com o direito de sermos prósperos, felizes em todos os aspectos da nossa vida. Então, vamos usar todas essas ferramentas a favor da vida, né? E não da nossa destruição. Se você tem as letras B de bola, K de quilômetro, T de Teresa, você tem a energia do 2, que é uma energia mais amena, uma energia mais tranquila, mais pacienciosa, vamos se dizer, é uma energia da cooperação. Então é muito diferente. Enquanto o 1 tem uma energia yang, atirada, proativa, o 2 tem uma energia mais moderada, uma energia mais mantida, né? Mais, vamos se dizer, estabilizada. Porém, são pessoas que no negativo trazem uma característica da apatia, da preguiça, aquelas pessoas que não são de muito movimento, são pessoas que se tornam altamente submissas, engolem muito sapo porque os outros passam por cima, sim, a pessoa não se posiciona. Então, são pessoas que têm tendência a engordar, porque elas não se movimentam. São pessoas que têm uma tendência a mal de circulação, porque não se movimenta, né? São pessoas que têm o intestino preso, porque todo movimento gera uma característica no físico todo. É necessário um movimento para que tudo se movimente. E são pessoas que ficam nessa apatia, nesse suspenso da vida e acabam, de alguma forma, se submetendo a energias que não são tão favoráveis assim. Presta atenção. Agora vocês vão começar a analisar e a perceber muitas circunstâncias de pessoas próximas. Aqui não é para julgar ninguém. É apenas um alerta, um sinalizador para falar que tudo tem jeito quando a gente tem conhecimento, quando a gente ativa esse conhecimento. Se de repente você tem como primeira letra do nome ou muitas letras no valor do 3, que é o C de Carlos, o L de Luzia, o U de Úrsula, são pessoas que trazem uma energia muito infantilizada, sabe? Uma energia da alegria, da expressão, é uma energia muito da expansão e da expressão. Então, são pessoas que precisam trabalhar a alegria, precisam trabalhar realmente esse desabrochar. É a criança dentro da numerologia dos números. Quando essas pessoas não utilizam positivamente, né, fazendo coisas gostosas, coisas que alegram a alma, coisas que possam nutrir o seu eu, são pessoas que se transformam em pessoas amargas, pessoas que acabam sendo vitimistas, pessoas que enxergam o mundo de uma forma muito negativa. E é onde que pode ter a tendência a desenvolver diabetes. É, o açúcar no sangue, né? A glicemia alta. Porque a pessoa está na amargura, está no amargor, e aí o sangue entende, toda a corrente sanguínea, que precisa do doce da vida. E assim pode transformar isso também. Bem como são pessoas que podem também se tornar muito expansivas demais, muito aceleradas, porque o 3 ele traz essa energia, essas letras correspondentes ao 3. Se você traz a frequência das letras que vibram o 4 é o D de Darcy, o M de Márcia e o V de Vitor. São pessoas que têm uma tendência muito grande à organização, à disciplina. Aliás, é necessário organizar, disciplinar, ter uma rotina saudável.
A vida dessas pessoas, ela flui melhor com a organização, com a disciplina, né? Ela progride melhor quando tem uma rotina saudável. Porém, são pessoas que trazem algumas travas, porque o 4 é como se fosse bases sólidas, um quadrado, então precisa dos pés muito firmes na terra. Então são pessoas que, quando elas ficam muito rígidas, muito engessadas na vida, negativamente, elas podem ter problemas nos dentes, problemas nos ossos, nas articulações. São aquelas pessoas que desenvolvem, de repente, artrose, artrite, porque elas se enrijecem para a vida. Elas se tornam rígidas, elas se tornam pessoas estáticas, vamos se dizer, dentro de uma estrutura, de uma carapaça. E como eu falei, tudo tem jeito, desde que a gente faça o movimento e as mudanças necessárias e se conscientize. Esse é o primeiro ponto. Ah, não está dando certo, as coisas não estão fluindo como você gostaria? Conscientização. Espera aí, o que eu posso melhorar? Né? Para, respira e pergunta o que eu preciso mudar, o que eu preciso melhorar para que as coisas fluam melhor na vida, para que eu não tenha tantos dissabores a nível da saúde, a nível de pontos que não me deixam caminhar, fluir e que me dão a saúde, me deixam saudável como eu preciso. Isso é um ponto muito importante a ser analisado. Se você de repente tem como primeira letra ou a letra bastante no seu nome, que é o E de Esther, o N de Nelson e o W de William, você tem uma energia da mudança, do movimento. Vocês são o tipo de pessoas que não podem ficar parados pensando na vida. Vocês trazem uma agitação, um movimento natural. Então, são pessoas que necessariamente necessitam de um exercício físico, de uma atividade física. Ah, Márcia, mas eu não gosto. Não gosto de academia. Tudo bem, não é obrigado a gostar. Mas pelo menos aconteceu alguma coisa, sua vida está travada, levanta, faz uma caminhada, dá uma volta no quarteirão. Porque é esse movimento físico que faz com que o teu movimento energético entre nos eixos. E as coisas tendem a fluir com muito mais facilidade. Porque existe a necessidade do movimento. O que precisa tomar cuidado com os exageros, com os excessos? Normalmente são pessoas que abusam da comida, de pimenta, de gordura, de bebida alcoólica, de muito cigarro. São pessoas que acabam tendo complicações na saúde pelos excessos e pelos exageros que possuem. Então, o que nós falamos para as pessoas que têm essa característica? Exercício físico, sem exageros, e nem tanto céu, nem tanto terra. Equaliza, equilibra, para que as coisas possam fluir com muito mais facilidade. Se de repente você tem as letras, primeira do nome, ou muitas letras na vibração do F de Fábio, do O de Oscar e do X de Xavier, né? Eu tenho inclusive uma cliente que chama Sheila com X. São pessoas que trazem uma energia do cuidar, do ajudar, do ensinar. São os grandes professores, terapeutas, aquelas pessoas que se tornam ponto de referência para muitas outras. São aquelas pessoas que o outro conta, né? Eu vou contar com ele porque ele vai me ajudar. Então, são pessoas que estão sempre abertas a esse ponto. Porém, quando elas usam o negativo, elas se tornam altamente egoístas, manipuladoras, vingativas, possessivas. Então, o comprometimento com a parte psicológica é muito grande. São pessoas que acabam desenvolvendo neuras, toques, né? Porque é uma energia que se volta contra ela mesma. Ela tem que cuidar e ajudar a ensinar e não manipular. Esse é o ponto. Por isso a gente tem que estar sempre atento
a tudo que nós fazemos. E você que está me ouvindo agora, você pode ter certeza, você vai identificar um monte de pessoas da família, rol de amigos, pessoas que você vai entender o porquê tem aquele comprometimento na saúde, em qualquer esfera da saúde. Você vai identificar. E isso vai ajudar a compreender melhor todos os pontos e também a compreender melhor a pessoa em si. Se você traz a energia do G de Geraldo, do P de Patrícia e do Y de Yasmin, você tem uma ligação com a sua espiritualidade. O seu canal de conexão com algo maior é muito aberto. Então, são pessoas mais intuitivas, mais perceptivas, são pessoas que estão sempre numa linha tênue. Quando estão bem, acessam dimensões superiores que têm insights, 1000 aberturas de consciência. Mas quando não estão bem, elas descem essa energia e às vezes se isolam, às vezes ficam depressivas. Então, o grande ponto das pessoas que trazem essa letra, inclusive no sobrenome, são pessoas que precisam tomar muito cuidado com a depressão, síndrome do pânico, estresse, crise de ansiedade, porque essa linha tênue acaba deixando a pessoa ou muito ou pouco disso tudo que nós estamos conversando. Vocês sabem que na psicologia é dito que quando nós vivemos muito no passado, ou vivemos do passado, que a gente não consegue mudar, porque passado é uma história, né? Nós podemos trazer as experiências no hoje, no aqui e agora, para não cometer os mesmos erros, mas o que passou, passou. Nós ficamos depressivos. Toda pessoa que tem depressão, ela vive do que foi, do que não foi, do porquê foi, porque podia ser feito, porque não foi feito. Vive lá. As pessoas que vivem no futuro, meu Deus, como que vai ser? E agora? Será que vai dar certo? Nossa, como será amanhã? São pessoas que vivem com ansiedade, crise do pânico, porque elas também estão fora da linha natural do tempo. Passado, depressão, futuro, ansiedade e pânico. Porque não dá para mexer no futuro. Eu posso aqui, agora, no hoje, estruturar sim, para deixar uma linda história para o passado e fortalecer meu futuro. Mas eu só posso melhorar aqui, no hoje, no aqui e agora. Por isso se chama presente. Porém, o presente também traz o estresse, né? Você vê, nós estamos aqui gravando, fazendo programa, recebendo convidados, enfim. O hoje, é estressante, mas nós temos que manter o quê? Um equilíbrio, um bom senso, uma energia com harmonia. E aí tudo flui. E essas pessoas do 7, dessas letras que eu falei anteriormente, são pessoas que ficam nesse trânsito. Passado, presente, estresse, futuro, ansiedade, e elas acabam tendo problemas sérios de depressão, de tudo que não é legal e se isolam. E são pessoas muito fáceis de desenvolver a hipocondria, né? Pessoas que tomam remédio para tudo. Remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para sorrir. Fora que o canal aberto com a espiritualidade independente de religião pode trazer um aspecto muito de doenças psíquicas. As pessoas ficarem muito voltadas a toque, TDAH, todas aquelas composições psíquicas que não são tão agradáveis. Então, a gente corrige e é muito importante isso. Se de repente você tem a primeira letra do nome, ou bastante nome na vibração do H, de Helena, do Z, de Zélia, e do Q, de Queiroz, e eu também tenho uma cliente que se chama Keila, com Q-U-E, são pessoas que trazem uma força do mental muito grande. Mas qual que é a necessidade? O equilíbrio da razão e da emoção, da matéria e do espírito. Ser bom, ser justo com os outros, mas não se esquecer de ser bom e justo consigo mesmo. Então, essa letra, ela pede justamente um equilíbrio. Porque se a pessoa for muito razão,
ela vai ficar materialista, impiedosa, fria. Isso não faz bem. E se a pessoa for muito emoção, ela vai virar bobinha dos outros. Então, é a razão e a emoção na medida certa. É esse equilíbrio que essas letras pedem. O que pode acometer nessas pessoas? A parte digestiva, a parte de intoxicação no fígado, a parte de vesícula, criar pedras, né, na vesícula, gordura no fígado, toda a parte digestiva, gastrite, úlceras e tudo mais, pólipos. Então, tudo isso pode ser muito bem trabalhado se a gente pegar o positivo de toda essa força e não ficar fortalecendo o negativo que isso traz. Se você é uma pessoa que tem muita letra, na letra I de Ítalo e R de Rogério, você traz a energia do 9. O 9 é como se fosse o irmão mais velho dos números, ele tem uma bagagem de conhecimento enorme. São pessoas que trazem uma sabedoria, que trazem uma bagagem, uma expertise, mas são pessoas que se tornam altamente prepotentes, arrogantes, sabe tudo, né? Eu falo que é o espalha-rodinha, é aquele que numa conversa, numa roda de pessoas, só o dele é melhor, só ele presta, só ele sabe, e isso não é legal. E aí nós vamos trabalhar o quê? Justamente os problemas que vão acometer a parte emocional, a parte física, e o que mais pega são pessoas que ficam com medo, medo de não serem aceitas, medo de não estar de acordo com aquilo que elas gostariam que o outro visse, que o outro enxergasse, que são os rins. Então, são a maioria das pessoas que filtram as emoções e acabam cristalizando os medos, virando cálculos renais, e a gente sabe que é uma dor bem grande para quem tem, né? Então, olha só como tudo isso traduz também dentro da medicina tradicional chinesa. A pessoa que tem pressão alta, ela está pressionada, 1000 pensamentos, o mental dela está a 1.000.000 por hora. A pessoa que tem muito medo, ela tem problema nos rins, ela tem infecção urinária direto, ela tem cistite, ela tem cálculos renais. As pessoas que têm muita tristeza vai acometer o pulmão. O pulmão também está ligado muito ao 6, tá? A energia do F, do O e do X, que é a tristeza, né? É bem do pulmão. A energia da raiva, todo o sistema digestivo, a raiva está muito ligado com o estômago, com o fígado. E isso tudo a gente vai conseguir analisar e melhorar. A pele. A nossa pele é o órgão maior que nós temos no nosso corpo. E as pessoas que têm muito problema de pele são pessoas que estão com aquela energia de repulsa do ambiente, de pessoas próximas. É como se tudo agredisse, porque a pele é o primeiro órgão, né, de contato. Assim como rinite, sinusite, essa parte mais voltada à respiração, a parte do sistema respiratório, está totalmente ligado com a autoaprovação, com não conseguir também digerir as circunstâncias que estão no ambiente. Então, vocês percebem que dentro da numerologia, nós conseguimos decifrar a letra, o número, a cor, o alimento, os aromas, os perfumes, os cristais e os sintomas de possíveis doenças, de possíveis sensações que o nosso corpo pode passar. Então, o ideal seria a gente se conscientizar sempre de tudo aquilo que a gente traz de melhor, mas também para minimizar aquilo que a gente traz de não bom, aquilo que a gente tem que melhorar, e aí sim conquistar o nosso dever e o nosso direito de sermos prósperos, de sermos felizes em todos os aspectos da nossa vida. Se você quiser marcar a sua consulta, você vai mandar uma mensagem de voz ou de texto para o 11 9 7559 1469. Eu vou repetir: 11 9 7559 1469. É por WhatsApp. Eu respondo todo mundo.
Vou ficar muito honrada se você me seguir no Instagram, que é o marciapugliese.oficial, e também vou ficar muito feliz se você se inscrever no meu canal, meu singelo canal no YouTube, que é o Márcia Pugliese Oficial. Ali está postado tudo que eu faço, dos meus programas, minhas participações em lives, podcasts, e comemorando, né, que nós estamos completando 1 ano aqui nesse projeto maravilhoso do Paranormal.plus. E é com muito carinho, é transbordando muito amor, muito conhecimento que eu venho semanalmente falar juntinho de você, para passar tudo aquilo que fez bem na minha vida, que faz bem na minha vida, e eu posso compartilhar com você. Afinal de contas, conhecimento é poder, e nós precisamos pegar, tomar posse de tudo o que é nosso por direito divino, porque o universo é abundante, está tudo aí à nossa disposição. Nós só precisamos ter a visão, a coragem de tomar posse do que é nosso por direito divino. Mais uma vez, você vai entrar em contato comigo pelo 11 9 7559 1469. 11 9 7559 1469. E eu sei que nós já estamos chegando praticamente nos momentos finais do programa. Eu sou muito grata de fazer parte desse projeto, né, do Paranormal.plus, essa rádio web que toca a sua alma. Gratidão, muita gratidão pelo Edu, que é o nosso produtor, aos estúdios do Johnny, Marcelo, que me ajuda na técnica, a todos vocês que nos seguem, que nos acompanham, que prestigiam o nosso trabalho. Gratidão por estarem aqui, por acreditarem nisso tudo. Muita gratidão ao meu pai e minha mãe, sou o que sou graças a esse homem e essa mulher que me deram a vida. Gratidão ao presente mais divino que Deus me deu, um filho maravilhoso, que sempre me acompanhou nessa trajetória e me apoia sempre. A todos vocês ouvintes, amigos, clientes, todas as pessoas que participam aqui comigo desse projeto lindo, desse projeto abençoado, eu quero agradecer a oportunidade. E mais uma vez, eu afirmo que nós nascemos com o direito e com o dever de sermos prósperos, felizes no amor, na família, na saúde, no dinheiro, nos relacionamentos, em tudo. Toma posse do que é seu. Pega as rédeas da sua vida nas mãos. Faça diferente de tudo que você já fez para você ter melhores resultados. E eu me despeço com muita gratidão. Até a próxima oportunidade. Márcia Pugliese, numeróloga, programa Sabedoria dos Números, aqui na rádio web Paranormal.plus. Gratidão.